Olá a todos! Vamos dar início a mais uma nova videoaula. Esta referente à técnica de interpolação polinomial de Lagrange por Newton, pelo método de Newton, tá bom? Eu vou aqui já colocar o caso concreto. Tenho aqui um conjunto de pontos onde vamos estudar aqui mais do que uma expressão de polinomial. É o método. O método assim o permite e então nós também aproveitamos com certeza, tá bom? Ora, cá está. Vejam este conjunto de pontos. A particularidade deste método, face aos métodos que eu vou chamar métodos anteriores, se vocês seguirem a ordem dos vídeos que eu sugeri, e então para isso este é o último método dos 3 abordados da interpolação, que aqui se estuda, este é o método mais fácil para ser aplicado a mais pontos. Por definição e por Lagrange, acaba por ser sempre um bocadinho mais expansivo, um bocadinho mais trabalhoso. O Newton nem tanto, por causa de uma tabela que nos auxilia e que nós podemos usar para calcular estes valores. Vamos então ver o método por Newton. Portanto, eu vou aqui colocar por Newton. Há quem lhe chame Newton de diferenças divididas, muito por conta da tabela, que conta com as diferenças divididas, mas acima de tudo eu devo reter aqui a fórmula. A fórmula é a seguinte: P de x. E vejam que estou a trabalhar para um polinómio de grau 4, porque tenho 5 pontos. Lembrem-se disso. Atentem à videoaula da teoria de interpolação para perceberem bem o que aqui se fala. Tá bom? E então vejam. A expressão é a seguinte. Eu vou ter o f de um ponto mais o f de 2 pontos. E é esta questão dos f's dos pontos que se calculam com a tabela, com o auxílio à tabela. X menos x0 mais o f de 3 pontos x menos x0, x menos x1 mais o f de 4 pontos x menos x0, x menos x1, x menos x2 mais o f de 5 pontos, o f final, x0, x1, x2, x3 e x4, x menos x0, x menos x1, x menos x2 e x menos x3. Vejam que param sempre um a menos, num ponto a menos em relação ao ponto que aparece aqui no f de pontos, tá bom? Ora, esta é a fórmula para 5 pontos, porque se fossem mais, a fórmula era maior, se fossem menos, era menor. Tem que adaptar. Ora, escusado-se a dizer que o meu x0 é 2, o meu x1 é menos 1, o meu x2 é 0, o meu x3 é 1, o meu x4 é 3. O meu y0 é 4, o meu y1 é 5, o meu y2 é 3, o meu y3 é menos 2, o meu y4 é 0. Mas isto não chega, porque eu preciso dos f's dos pontos. Tá? E então vamos aprender a construir uma tabela muito interessante. Vejam. Eu aqui vou considerar o grau, depois aqui vou considerar os pontos, e só agora é que entro com x, f de x0, que se repararem é o y, e agora f de 2 pontos, deixem-me pôr simbolicamente os pontos, em vez de os escrever, senão pode não caber. E tem mesmo que caber aqui. Vejam que são 4 pontos. Não é o vosso ecrã do computador sujo. Não, é mesmo um ponto, tá bom? E então, 5 pontos para terminar. E vamos construir então a tabela. Bom, o x eu sei que é menos 2, menos 1, 0, 1 e 3. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 3. Já o f de x0, que é o y, é 4, 5, 3, menos 2, 0. 4, 5, 3, menos 2 e 0. E então eu posso estancar a minha função, não, a minha tabela, desculpem, aqui. Depois terei isto. Depois, vejam,
Vocês não precisam de estar a desenhar assim. Eu é que acho piada em desenhar assim, pronto. Desculpem lá. Não é nada que tenha que ser desta forma, tá? Pronto, cá está. Ora. Cá está. Vamos só separar agora os graus, os pontos e o x do y. Esta é a tabela das diferenças divididas de Newton, tá bom? Ora, os pontos é um bocadinho diferente, mas eu vou-lhe chamar ponto A, ponto B, ponto C, por ordem, não é? Muito, muito importante. O grau, eu vou aqui representar várias linhas e se vocês tiverem em conta a fórmula pede-me o f de x0. Só que eu só em f de x0 tenho o 4, 5, 3, o menos 2 e o 0. Vamos lá ver se nos entendemos. Qual deles é que é para usar? Ora, isto está relacionado com o tipo de polinómio que eu quero. Face aos pontos que estou a considerar, este método dá-me a expressão de grau máximo e para isso eu tenho que substituir na fórmula todos os valores da primeira linha, mas também me dá graus inferiores ao máximo. Então eu aqui vou colocar grau máximo, max, que neste caso é grau 4. Só que depois se eu usar os valores da segunda linha eu obtenho o grau 3. Se eu usar da terceira linha eu obtenho o grau 2, grau 1 e grau 0, assim sucessivamente, tá bom? A partir daqui, como é que se preenche essa tabela? E isto agora é complicado. Vamos ver que eu até vou mudar de cor. Vou pedir-vos para terem atenção. Rosa não, também, não é? Ora, esta é a minha coluna de referência. E eu, para a minha coluna de referência, vou fazer exatamente o seguinte. Pegar na coluna imediatamente à esquerda e fazer o seguinte menos o da própria linha. Certo? Quanto é que é o seguinte menos o da própria linha? Dá 1. Sobre o mesmo em x. Menos 1 menos 2. Ou seja, também dá 1. Então, a resposta aqui é 1. Perceberam? É que agora é fazer isso para todos os abaixo da mesma coluna. Vejam. Nesta, 3 menos 5 sobre 0 menos 1. Ou seja, isto vai dar menos 2. Em baixo, menos 2 menos 3 sobre 1 menos 0. Que já vai dar menos 5. Em baixo, 0 menos 2 sobre 3. Menos 1. Isto vai dar 2 meios, que é 1. Certo? Fiz-me entender. Vejam lá se entenderam, por favor. Tá? Vejam, recapitulando. 5 menos 4 sobre menos 1 menos 2 dá-me este valor. 3 menos 5 sobre 0 menos 1 dá-me este valor. Menos 2 menos 3 sobre 1 menos 0 dá-me este valor. 0 menos 2 sobre 3 menos 1 dá-me este valor. Agora temos aqui uma pinta vermelha. Ok. É o número 1 com o cabelo pintado, vejam, de vermelho. Estou a brincar. Então, vamos agora avançar uma coluna face à de referência. À que eu considerei de referência. Então agora vejam uma coisa. Neste valor, neste aqui, eu vou continuar a usar como numerador a coluna que está imediatamente à esquerda. E como denominador, os x. Ora, o numerador pensa-se sempre da mesma forma. Há de ser o da linha a seguir menos o da própria. Só que em denominador, o que é que seria de esperar? Não era o x da linha a seguir menos o da próxima, mas como eu dei um avanço de uma coluna face à de referência, eu tenho que dar um intervalo em x. Portanto, agora, eu não vou fazer o da linha a seguir menos o da própria linha, mas para que eu possa fazer menos o da própria linha, tenho que ir ao x duas linhas abaixo. E faço 2 menos. Desculpem, 0 menos 2. Então isto dará menos 3 mais. Recapitulando, o numerador é olhar para a coluna à esquerda e fazer o da linha de baixo menos o da própria linha. Em denominador é ir aos x e como eu já vou não na primeira coluna, na de referência, mas já dei um pulo face à coluna de referência, vou também ter que dar um pulo nos x. Já não será aquilo que era de esperar, menos 1 menos 2, mas então tenho que dar um pulo. E fica 0 menos 2. Então se eu andar para baixo, o pulo também anda para baixo. Está bem? E então fica, em numerador fica menos 5 menos 2. Menos 3. Sobre, e agora graças ao pulo que dei, 1 menos 1. Que dá 2. E isto é exatamente menos 3 mais. Também. Bom, então e o último? 1 menos 5, que dá 6, sobre, novamente o pulo andar uma casa para baixo, 3 menos 0, que dá 3. E este valor é 2. Certo? Bom, eu agora vou novamente mudar de cor para que vocês vejam agora.
Face à de referência vou dar não 1, mas 2 pulos. E então, em numerador, continua a ser o da linha de baixo menos o da própria linha. Aqui até vai dar 0. Portanto, o resultado já vai ser 0. Mas só para entendermos porquê. Sobre, e agora não deveria ser menos 1, menos 2, mas estou a dar 2 pulos. Então, em vez do menos 1, não é o 0, mas é o 1. Vejam. O 1 com o menos 2. Então fica 1 menos 2 que dá 3. Na de baixo, o pulo também se desloca. E vejam que agora é o 3 com menos 1. Então fica 2 menos 3 meios, que é 2 mais 3 meios, sobre o 3 menos 1, que dá 4. Ora, 2 mais 3 meios é 4 meios mais 3 meios, 7 meios, sobre 4. E isto dá 7 sobre 2 vezes 4, que é 7 oitavos. Certo? É este o meu valor. Finalizando, eu vou finalizar. Confesso que não vou finalizar de uma forma. Não vou finalizar em grande, porque vou usar o verde. Perdoem-me a brincadeira. Mas, ora, 1 pulo, 2 pulos, 3 pulos. Então vou ter que dar 3 espaços em x. E faz sentido, porque como este é o único, eu faço o último menos o primeiro em x. Que é o denominador. Já em numerador, vejam. É sempre o que vem na linha a seguir menos o da própria e da coluna imediatamente à esquerda. Portanto, 7 oitavos menos 0. 7 oitavos menos 0. Ora, deixem-me cá ver se eu escrevo isto de forma legível. 7 oitavos menos 0. A dividir por quem? Por 3 menos 2. Portanto, por 3 mais 2. Quanto é que isto vai dar? 7 oitavos sobre 5. Que é 7 sobre 8 vezes 5. 7 sobre 40. Cá está. Podem usar números decimais arredondados, mas eu prefiro sempre a forma exata, tá bom? Cá está a maneira de preencher esta tabela. E a brincar, que não foi brincadeira nenhuma, atenção. O que nós aqui obtivemos foram os pontos que faltavam, foram os Fs dos pontos. Este já era dado, mas a partir daqui, vejam, já descobrimos este, já descobrimos este, já descobrimos este e já descobrimos este. Este até é único. Portanto, o que eu aqui posso fazer é apresentar a fórmula geral para o meu polinómio, que é constituído pelos pontos A, B, C, D e E. Tá bom? Vejam, o meu P de X, eu agora até vou apagar isto, por estar a atrapalhar, tá bom? O meu P de X agora será... Já sabem que era 7 oitavos que aqui está. Eu vou querer o P de X de grau máximo, mas atenção, isto agora é consoante vos peçam no enunciado. Se pedirem de grau máximo, vão sempre substituir na linha de cima. Se pedirem de grau 3, por exemplo, que neste caso é a segunda linha, substituem pela segunda linha. Se pedirem de grau 2, substituem pela terceira. E é claro que, como não têm nada nos Fs de 4 pontos e 5 pontos, por exemplo, caso quisessem a terceira linha, vocês fazem para o F de 1 ponto, para o F de 2 pontos e param. Porque não há F de 3... Desculpem, e fazem também para o F de 3 pontos. E depois sim, param, porque como não há F de 4 pontos nem F de 5 pontos, é como se fosse 0. Tá? A maior linha é aquela em que tem que preencher a fórmula inteira. Então vamos ver. Eu vou começar aqui a expressão. O meu P4 de x, porque é grau 4, será o F de um ponto, que é o 4, mais... Até vou aqui dar um espaço, porque eu ainda tenho aqui espaço para mais nesta parte. 4 mais uma vez x menos x0. Portanto, uma vez x menos 2. Posso já colocar x mais 2. Mais, e agora, o f de 3 pontos é negativo, menos 3 meios, e faço x menos x0, que é x mais 2, x menos x1, que acaba por ser x mais 1. E agora mais, e este é 0. Mas pronto, não há problema, eu vou colocar 0 vezes x menos x0, que é o x mais 2, x menos x1, que é o x mais 1, e x menos x2, que é o x menos 0. Pode ficar só x. Mais, e para terminar, vamos ter o 7 40avos
que há de multiplicar por... Deixem-me colocar aqui o ponto, em vez do sinal da multiplicação, por x mais 2, x mais 1. Vamos sempre buscar os anteriores e depois acrescentamos sempre um. X e o seguinte é o x 3, que é 1. Então, x menos 1. E esta é a expressão final. Cá está. Um bocadinho alongada, tudo bem, mas não vou estar a desembaraçar de parênteses nem nada. Tenham a noção que esta parte aqui iria eliminar-se porque é 0, está bem? Mas eu considerei que era para vocês verem como ficava. Tal como aqui devia predominar o sinal menos, mas tudo bem, tá? Deu para entender, é que a partir daqui eu vou conversar um bocadinho convosco. Só conversar, não vou fazer exercícios porque eu penso que não seja necessário. Mas vejam, tenham muita atenção. A partir daqui, se me derem um valor de x que esteja compreendido no domínio de validade da interpolação, vejam que o domínio é de menos 2 a 3. Se não vos derem os x ordenados, não interessa, é sempre o menor de x até ao maior. Se me pedirem, por exemplo, para x igual a 2, eu posso muito bem calcular, exatamente, porque o x2 não é dado nos pontos e está no domínio, mas se pedirem para x5 ou x4, já não, porque o domínio só vai até 3. Portanto, não posso resolver. Lembrem-se disso. E depois outra questão. Esta expressão está dada para 5 pontos. Imaginem que agora só me pediam a expressão de grau máximo para os 4 primeiros pontos. Se é para os 4 primeiros pontos, vejam o que acontecia se eu tivesse a desconsiderar este último ponto. Aconteceria que eu não tinha como calcular este valor, não tinha como calcular este valor, não tinha como calcular este valor, nem este. E então eu concluía que, ao descontar-lhe um ponto, eu ia passar a ter um polinómio 1 grau abaixo. Em vez de ter grau 4, ia ser grau 3, porque em vez de ter 5 pontos, só tinha 4. E só vinha até aqui. Difícil? Não. Então, se vos pedirem, isto é muito importante, se vos pedirem para tirar um ponto e voltar a fazer o exercício, se esse ponto for o último, vocês basta fazer o que eu aqui fiz, nem precisam construir uma nova tabela. Se vos pedirem para tirar o primeiro ponto, e eu agora precisava de apagar isto e não vou apagar, mas penso que não seja grave, vocês entendem. Se me pedissem agora para tirar este ponto, eu até vou pôr outra cor. Eu tirava este ponto e agora veja. Tudo isto desaparecia. Certo? Mas o que está arriscado a azul clarinho, a azul esverdeado, não desaparecia. É como se lá tivesse. Desapareciam estes. Eu estou a falar e eu penso que vocês entendem comigo a falar. Ora, a tabela começava no B. E a tabela, ao começar no B, eu considerava isto tudo como a minha nova tabela. Portanto, também não precisava de construir uma tabela de raiz. Agora, em vez de desprezar os últimos, desprezava os primeiros e batia tudo certo na mesma. Continuava a ter uma expressão 1 grau abaixo da original, porque tem um ponto a menos, mas batia tudo certo. Agora, imaginem que me pediam para desconsiderar um ponto a meio. Ou este, ou aqui em baixo, ou até aqui. Considerando todos os outros. Aí esqueçam. Tinham que separar os pontos, apenas só aqueles que quisessem, e tinham, claro está, que construir a tabela de raiz novamente. E dava um bocadinho mais de trabalho, tá bom? Muita atenção. É que muitas vezes são dados os pontos todos e depois pedem-vos. Olha, agora constrói o polinómio de grau máximo para os pontos A, B e D. Ou B, C e E. Não há hipótese. Têm que construir a tabela de raiz. Agora, determina a expressão do polinómio de grau máximo excluindo o último ponto. Ou excluindo o primeiro. Então aí esqueçam. Não é preciso uma tabela nova. Ou mais, acrescentando um ponto. Se vocês o acrescentarem em baixo, também não há problema nenhum. É só colocar o ponto que falta. E tem um valor para cada a mais, adicionalmente. Só. Nada mais. Agora, se o ponto a ter de tirar ou até a ter de adicionar for a meio, esqueçam, têm de construir a tabela de novo. Mas depois é sempre assim. O valor do grau referente à primeira linha, à linha mais completa, é sempre o grau máximo. E se vocês tiverem dúvidas, pensem. Contem os números de pontos. Deu 5 pontos, o grau é 4. Deu 20 pontos, o grau é 19. Deu 1000 pontos, o grau é 999. Está bem? Não engana. Agora, se tiverem essas dúvidas, peguem na linha de baixo e deem-lhe grau 0. E vão somando, 1 a 1. 1, 2, 3. Quando chegarem à primeira linha, o grau que aí aparecer é o grau verdadeiro. Porque nós sabemos que começamos sempre no grau 0.
É um truque, para não se enganarem. E a partir daqui, é sempre terem noção ao que vos pedem. Pedem grau máximo, substituem na fórmula pelos valores da linha de cima. Pedem um grau qualquer específico, então vejam a que linha pertence para substituírem essa linha. E depois substituem, por exemplo, a segunda linha. Ai, não tenho aqui valor, não tenho aqui este f de 5 pontos, o que é que eu faço aqui? É como se ele não existisse. É como se a fórmula acabasse aqui. Porque não há f de 5 pontos, portanto não tem que continuar, está bem? Outra coisa que eu queria chamar-vos a atenção lá fora, e é com isto que eu termino, não vos maço mais, é no seguinte. Eu vou descontar o primeiro ponto. Deixem-me voltar ao amarelo, que eu estou a descontar o primeiro ponto. Ouçam, eu nem preciso de construir a tabela de raiz, porque como descontei o primeiro ponto, considero a tabela só aqui abaixo. Mas se eu considero a tabela só aqui abaixo, se eu eliminei o primeiro ponto, então o meu x0 vai passar a ser este. E o meu x1 este, e assim sucessivamente. Certo? Porque vocês não consideraram mais o primeiro ponto. Ele desapareceu. Agora vejam por outro lado. Não. Eu quero na mesma aos 5 pontos, mas quero a fórmula para o polinómio de grau 3 com os 5 pontos. Ou seja, eu tenho estes 5 pontos, não estou a eliminar nenhum, mas quero a expressão para o grau 3. Então aí eu venho à segunda linha, mas o meu x0 continua a ser o da primeira. E o x1 é o da segunda, o x2 é o da terceira e assim sucessivamente. Porquê? Porque eu não eliminei ponto nenhum. Apenas tive que vir abaixo, mas o meu x0 continua a ser o x0 original. E o meu x1 o mesmo e assim sucessivamente. Fiz-me entender? Eu espero que sim, tá bom? Eu vou manter a videoaula assim, apenas resolvi um exercício porque creio que não vale a pena resolver mais, mas agora estou dependente de vocês. Se vocês viram que não perceberam e que querem ver resolvidos mais exercícios, peçam. Que eu apresento aqui a resolução de mais exercícios. Se acham que é suficiente para entenderem, então apenas depois têm que fazer os exercícios inerentes à prática, claro está, para poderem chegar a exame e não terem qualquer percalço e poderem ter a nota máxima, que é para isso que qualquer estudante estuda e é para isso que qualquer professor ensina. Tá bom? Ora, é tudo. Eu penso não ter mais nada a acrescentar. Se viram que falhou alguma coisa ou que ficou alguma coisa pouco explícita, por favor digam, tá? Que eu assim tentarei melhorar ao máximo, tá bom? Não se esqueçam de classificar o vídeo e é tudo. Espero que tenha sido esclarecedor e espero que tenha ajudado, tá bom? Não tenho mais nada a acrescentar, portanto, um forte abraço matemático a todos, tá? Adeus!